Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo. O meu nome é André Caixinhas, estou aqui com o Eliezer Carvalho em mais uma semana. Esta semana, como é que estás? Sei que fizeste umas cookies de chocolate com mirtilos. Como é que isso ficou? Chocolate branco, está fantástico, está fantástico. Vai, Vai ver vai ser fantástico como o nosso episódio desta semana. vamos fazer por isso, vamos fazer por isso. Foi para alegrar aqui a chuva. É verdade, é verdade. Esta semana, vamos falar então aqui sobre o Campeonato Espanhol e sobre a disputa ao título que está aqui ao rubro. E lançamos também, a antevisão à época da Fórmula 1. Falamos sobre o que esperar desta temporada. Tal como disseste, numa semana que tem sido aqui marcada pela chuva à inglesa, o tema de contra-ataque nos traz esta semana também aqui de terra de Sua Majestade. Claro, claro, claro. Esta semana eu venho falar do Nottingham Forest, como não podia ser diferente. Está a ter uma época fantástica, não é? Está a ter uma época aqui ímpar. O Nottingham Forest que vem de uma vitória aqui de 1-0 contra o City, após ter vindo aqui de uma má fase de 5 jogos em que teve 3 derrotas, um empate e uma vitória. Uma vitória essa que tinha sido aquela grande vitória deles de 7-0 depois da derrota de 5-0, 5-0, Sim. não é? Eles também empataram contra o Arsenal, que é a equipa que está em segundo lugar, não é? Eles agora encontram-se em terceiro lugar, e daqui a 2 jornadas vai haver aqui um embate entre dois treinadores portugueses contra o United, em que vão jogar aqui contra o Ruben Amorim. Então, como já disse, está em terceiro lugar, estão nos quartos finais da FA Cup, vão jogar contra o Brighton, também é um jogo que vai acontecer daqui a um curto espaço de tempo. Estão posicionados muito bem para ir, se calhar, para as meias finais e tornarem a época ainda mais histórica do que ela é. E a que é que se deve esta época histórica? É o uso dos jogadores, não é? Ou seja, o Nottingham Forest tem tido vários jogadores que estão a ter épocas acima das suas médias ou estão com jogadores cujo a média deles é acima do que o Nottingham Forest normalmente está habituado a ter nos seus plantéis, não é? Um, Em termos táticos, eles apresentam-se de uma forma muito disciplinada, muito dominante sem bola. É uma equipa muito coesa no bloco defensivo, em meio campo, não é? Fecham muito o corredor central e as linhas de passe, esperando muita equipa jogar num erro para depois poder morder e lançar os seus jogadores extremamente velozes em contra-ataque. Que jogadores são esses? São os jogadores que temos de enaltecer aqui, não é? Os diversos craques que têm estado a fazer aqui esta época esdrúxula por parte aqui do Nottingham Forest. Não tem como não destacar, começando pelo ataque, não é? Os dois extremos, um vindo das formações do Chelsea e outro da formação do United, não é? Que é o Callum Hudson-Odoi e o Anthony Elanga, respectivamente. Depois aqui o Chris Wood, que está a ter uma época Jimmy Vardy-esque, 2016, não é? Em que tem sido extremamente letal, prolífero e polivalente aqui no ataque, extremamente acima das suas competências e do que já conhecemos, visto que ele é um jogador já com uma idade um bocado mais avançada, não é? Está a ter assim o seu prémio assim um bocado Uma mais época tarde, de como carreira. exatamente está a ter um prémio assim tardio, como um Luca Toni, um Diego Milito, ou mesmo o próprio Jamie Vardy, como já disse, não é? Depois também eles contam aqui no meio campo com o Elliot Anderson, que é um jogador talentoso no meio campo, que são formações de Newcastle, tem formação tem já futebol de seleção sub-21, ou seja, é um jogador aqui com algum talento que caiu aqui para o Nottingham Forest. Tem na defesa o grande craque Murilo, né, que podemos alegar que se calhar já é talvez o melhor central da Premier League à data, não é? Pode-se fazer essa discussão, mas é claramente dos melhores. Tem também aqui o Milinkovic que faz dupla com o Murilo, que também é um jogador já com muita experiência, futebol italiano, vem da Fiorentina, muito provavelmente não devia sequer estar no Nottingham Forest, mas nós sabemos como é que as equipas inglesas dominam aqui o mercado europeu em termos financeiros e depois conseguem acarretar jogadores que se calhar deviam estar em voos mais altos, mas pelos vistos não foi uma má escolha, não é? Está a ter um voo bastante alto, se calhar até acima do que teria alguma vez É na verdade. Fiorentina, exatamente. E não tem como não destacar aqui o Matt Sells, obviamente, é se calhar o segundo melhor jogador a fazer a segunda melhor época, a meu ver. É talvez o melhor guarda-redes da Premier League, está com 71% de defesas em cada remate. É o guarda-redes com mais clean sheets, com 12. Não é? Até saiu um artigo por parte da Premier League a discutir sobre se de facto o Alisson é o melhor guarda-redes da Premier League e, de acordo com os votantes, é considerado o melhor, mas em segundo lugar está aqui o Matt Sells, que também tem uma grande importância em termos táticos, pois ele lança muitas vezes os ataques do Nottingham Forest em bola longa, à la Ederson, assim como era no Benfica, também um bocado no City, mas mais no Benfica, como nós nos habituamos aqui uma referência a futebol português, e não tinha como destacar, ou não destacar, o melhor jogador
do 11, obviamente, Morgan Gibbs-White, o 10, o pensador, o Odegaard do West Brightford, não tem como. Está a ter uma época fantástica, 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 e também devido, tal como o Murilo, que se calhar vá se manter aqui nesta equipa. Talvez também o Odoi e o Elanga sejam capazes também de se catapultar aqui para outros clubes, mas a ver, vamos. E tu, o que é que achas? Achas que o Nottingham Forest mantém-se aqui no top 4 e chega à Liga dos Campeões? Ou acreditas que o regresso marital do Pep Guardiola vai-lhe fazer aqui catapultar para o segundo lugar, visto que agora vou entrar nos As coisas já zeros? estão bem, já recuperou o Já caderno de também. táticas. Exato, exato, exato. Sim, sim, Hum, é assim, eu gostava, não é? Eu gostava. Acho que qualquer fã de futebol gosta destas histórias de Cinderela, e o Nottingham exato. Forest é uma equipa com muita história de Champions League, portanto, poder voltar para a Champions Hum, League era sem dúvida bonito. Eu sim, concordo com tudo o que tu disseste, acho que os jogadores que frisaste são muito importantes e muito interessantes, e o Nuno Espírito Santo, o treinador do Nottingham Forest, tem conseguido aproveitar bem estes jogadores que se calhar tenham aqui a encontrar uma segunda vida, nomeadamente o Hudson-Odoi, o Elanga, que são jogadores talentosos, claro, mas que claro, estavam aqui claro. numa fase, se calhar, descendente, ainda que sejam jogadores jovens, e não há como não destacar principalmente o Murilo na defesa, e o Gibbs Sim, White no meio campo, o claro, Odegaard, claro. como tu Yeah. chamaste, o Odegaard do Nottingham, que são dois jogadores claramente para outros voos. E Sim, o Murilo, principalmente, eu acho que é um jogador que tem tudo para ser um dos melhores centrais da Europa e para também ser figura até na seleção brasileira. Esta claro. equipa do Nottingham Forest, treinada pelo Nuno Espírito Santo, antigo treinador do Futebol Clube do Porto, e faço Verdade. aqui a ponto para o meu contra-ataque, que é esta fase do Porto e, em particular, este jogo Uhum. com o Braga desta semana, que o Porto Sim. perdeu por 1-0. E há aqui alguns tópicos que eu gostava de trazer. Desde logo, a questão do Anselmi. Tem-se falado pouco sobre isto. Eu acho que o Anselmi é um treinador que já revelou que é inteligente a adaptar-se no jogo. Desde logo, numa das primeiras versões que nós vimos do Anselmi contra o Sporting, e não só, mas também em outros jogos. Mas eu acho que é um treinador que não tem sido muito inteligente nas abordagens aos jogos. Eu acho que o Porto não tem conseguido entrar bem nos jogos, e se muitas vezes eu reconheço que pode estar aqui associado à falta de qualidade do plantel, que não está num nível que nós conhecemos e num nível em que um candidato ao título se deve apresentar. Mas eu acho que tem havido aqui algumas incorreções nas leituras ao jogo, e eu acho que este exemplo com o Braga é um bom exemplo disso. O Porto não tinha Fábio Vieira, Rodrigo Moura e PP, que são os três Uhum. jogadores que jogaram mais vezes naquelas duas posições atrás do avançado, que sabemos que o Anselmi utiliza, e são os três jogadores mais capazes de fazer a diferença em espaço curto. Em termos Eu fiquei técnicos, muito sim, em termos surpreendido técnicos, sim. em termos técnicos e em espaço curto, ou seja, ao nível de causar Sim. desequilíbrio. Em espaço curto, eu acho que o Anselmi não teve uma boa abordagem ao jogo. O 11 inicial é um 11 que eu não consigo perceber. A colocação do André Franco no meio campo, já se percebeu que o Anselmi não confia na capacidade com bola dos médios do Futebol Clube do Porto. Isto é ponto assente, desde a saída do Nico, já se experimentou o Fábio Vieira a médio centro. O Fábio Vieira, eu acredito que possa ser o melhor médio centro do Porto à data, mas ele é muito melhor médio ofensivo do É que o médio melhor. centro. Ou É o seja, melhor, é o melhor. em termos de capacidade de desequilíbrio, o Fábio Vieira continua a fazer muito mais diferença quando joga atrás do avançado, e isso tem-se visto até nos lances em que desequilibrou. E aqui, não havendo Fábio Vieira, a colocação do André Franco para mim não faz sentido. Desde logo porque não jogou da mesma qualidade, mas depois porque no jogo contra o Braga acho que se pedia um pouco mais, em termos aqui também de intensidade e de capacidade de duelos, e aqui eu colocaria o Eustáquio. Portanto, o Porto teve muita incapacidade de ter bola. Os primeiros 20 minutos do Porto foram muito fracos, foram 20 minutos Uhum. um pouco irreconhecíveis. Eu não me recordo muito de ver jogos do Porto contra equipas de nível Liga Portuguesa, em que o Porto não consiga ter bola nos primeiros 20 minutos, e o gol do Braga é Uhum. inteiramente parecido. E há aqui algumas, Uhum. algumas outras questões, Apesar de portanto. haver, apesar de haver bastante felicidade no gol, não é? Ou seja, o Braga também Sim, não fez sim, muito por merecer para marcar, se podemos assim dizer. Ou seja, o jogo se calhar foi um bocado fraco de ambas as partes em termos ofensivos. sim, mas ainda assim claramente melhor que o do Porto, e tinha mais produção ofensiva à data. Portanto, à altura do golo, o Porto
estava completamente irreconhecível, ou melhor, estava reconhecível ao que tem sido esta época e Exato, reconhecível exato, exato. ao que estamos habituados. O Marcano, de 37 anos, tem voltado ao 11, portanto, após esta longa lesão, e pode-se dizer que é o melhor central do Porto. Acho que isso diz muito sobre a qualidade dos centrais do Porto, em termos de construção, e sabemos que o Anselmi continua a não abdicar da construção a partir de trás. O Marcano é um central que, mesmo assim, continua a acrescentar um pouco mais do que os outros. E o Zé Pedro, que não tem jogado, eu até acho que se calhar é um dos centrais, apesar de eu não ser um grande fã das suas qualidades, que mais acrescenta no sentido em que não diminui. Ou seja, é um acrescente por não subtração, na verdade, porque é um jogador que Exato. conhece as suas limitações e acaba por não errar. O Anselmi, lá está, não confia nos médios, e eu acho que num jogo em que tu não tinhas Fábio Vieira, não tinhas Rodrigo Mora e não tinhas o PP, eu acho que a entrada do Namazo era completamente obrigatória. E tu jogares atrás do ponta de lança com Gonçalo Borges e João Mário são jogadores que não acrescentam em espaço curto, são jogadores que podem fazer alguma diferença com espaço, em contra-ataque, com alguns metros para galgar nas costas da defesa, mas estão muito longe dos quesitos técnicos que se exigem do nível do Porto. E eu acho que a abordagem que o Anselmi fez ao jogo não foi, a meu ver, a mais correta. Houve algumas melhorias, sim, ao longo do jogo, e Uhum. após os primeiros 20 minutos e após o gol do Braga, o Porto apresentou algumas melhorias, mas muito na fé, e muito naquilo que é a superioridade que, apesar de tudo, o Porto tem face ao Braga, nomeadamente a questão do eixo defensivo do Braga, que é fraco. Mas ainda assim o Braga foi mais equipa, foi uma equipa mais inteligente, e a abordagem do Carlos Carvalhal foi muito mais inteligente que a abordagem do Anselmo, e é isso que eu também gostava de Sim, trazer aqui esta semana. sim. Eu acho que dadas as proporções e de acordo com as devidas proporções, eu acho que o único elogio que se pode fazer ao Anselmi, desde que ele chega ao Porto, é que as equipas dele, ao contrário, por exemplo, de outro treinador que também entrou meio da época, que é o Rui Borges, as equipas tendem a crescer no jogo, que é exatamente o oposto do Sporting, que tende a baixar o nível na segunda parte. Eu acho que isso é uma coisa que pode-se, né, fazendo aqui se calhar um bocado de advogado do diabo do Anselmi e sair um Sim, bocado em sim, sim. defesa dele, se calhar, de facto, ele entra muito mal na questão das preparações do jogo, mas depois o Porto tem tendência a crescer no jogo e são coisas que temos visto, não é? Contra na Liga Europa e em outros jogos também, contra o próprio Sporting, que nós falámos no primeiro episódio e por aí fora. Eu acho que não tem muito a acrescentar, eu acho que tu disseste tudo, eu acho que o jogo no geral foi desinteressante, foi um jogo não muito bem conseguido em termos futebolísticos, mas acho que tem sido já alguma coisa relativamente geral na Liga Portuguesa esta época, não é? Hum, eu acho que pronto, o elenco do Porto é demasiado dispar para as aspirações táticas do Anselmi, mas acho que isso faz parte. É um treinador que entrou em meio da época, não é uma equipa construída por ele. Temos de esperar pelo verão e ver o que é que ele apresenta à próxima época. Eu podia te fazer uma pergunta aqui que, por exemplo, eu queria saber a tua opinião, porque eu vi que um canal desportivo cá em Portugal meteu um, como chavão assim de tema de assunto a dizer que o Anselmi não tinha garras para este Porto. Eu queria saber se tu concordas com isso e se tu acreditas que se calhar esse chavão podia se juntar ao outro, que foi a questão de quem é que é despedido primeiro entre o Amorim e o, e o Sérgio Conceição, ou até o Anselmi, qual dos três? Não, não, eu não concordo com isso. Ou seja, eu trouxe aqui a questão do Anselmi, mas eu acho que o Anselmi, apesar do espaço amostral ser curto, eu acho que é um bom treinador, e revela algumas ideias, pelo menos isso. Sim. Acho que sim, e do Ele ponto de vista da propõe jogo, comunicação, propõe uma certa e intenção, propõe jogo, exatamente. e do ponto de vista da Isso é comunicação, importante, é isso é um treinador. importante. É um treinador forte do ponto de vista da comunicação, ou seja, é um treinador que vende as suas ideias, e eu acredito que o Sim, plantel acredite nas suas ideias, e é um treinador que não teve dedo na construção do plantel, apenas talvez na claro. chegada do Tomás Pérez. Agora, eu gostava de trazer este tema, e eu escolhi este tema justamente porque eu acho que já não é a primeira vez que eu noto alguma incapacidade nas abordagens, ainda que eu admita que em muitos dos casos seja justamente também esta falta de qualidade do Porto e uma adaptação a novas ideias. Portanto, não coloco de todo 100% de culpa no Anselmi, mas neste jogo em concreto acho que houve um erro claro na gestão da equipa,
em termos de escolha de 11 inicial e também em termos táticos, nomeadamente em várias situações de superioridade que o Braga tinha. Ou seja, se uma equipa constantemente tem superioridades em zonas do terreno, e se tem superioridades no meio campo, e se tem superioridades entre linhas, na zona ofensiva, isto é erro tático da equipa. Ou seja, e aqui eu não consigo não responsabilizar o treinador, ainda que nesse sentido apresente dedo, porque a equipa tende a melhorar com o jogo, ok? Sim, Um, uma equipa que não tende a melhorar com o jogo é o Sport, falaste disso, ou seja, logo aí há uma certa diferença, mas ainda assim acho que quer o Rui Borges, quer o Anselmo estão com os lugares assegurados, portanto, também respondendo à claro, segunda parte da claro, tua pergunta, acho que claro, nenhum vai ser claro, claro, despedido. claro, claro. Se calhar não como o Sérgio Conceição, que pelos rumores em Itália já se diz que pode estar aqui com o lugar mais em risco. Mas este campeonato em Portugal tem sido marcado pela falta de qualidade, mas por um certo equilíbrio. Um campeonato que também tem sido marcado por um grande equilíbrio. É o campeonato espanhol, e faço aqui a passagem para o nosso tema quente desta semana, que é esta disputa do título em Espanha. Atualmente temos três equipas, Uhum. os três grandes, digamos assim, de Espanha, pelo menos considerando aqui a última década, Real Madrid, Uhum. Barcelona, Atlético de Madrid. Faltam neste momento 11 jogos para terminar o campeonato. Um, Exatamente. e no domingo vai haver um Atlético-Barcelona. A meio da semana há também um Atlético-Real Madrid. O Barcelona vai jogar contra o Benfica, ou seja, se havia semana perfeita para trazer este tema, era esta semana. Exato. A Exato. pergunta que fiz na semana passada: quem é que tu achas que vai ser o campeão em Espanha e porquê? Temos de realçar que as três equipas estão separadas por um ponto. O Barcelona tem 57 pontos, o Real Madrid 57 e o Atlético de Madrid 56. O Barcelona tem se calhar a vantagem e também pode servir de desvantagem pelo facto de ter tido o jogo adiado, um, e estar com menos um jogo. Digo vantagem porque isso pode servir, se calhar aqui como uma carta em que eles têm, sabem sempre como é que podem partir para os jogos, não é? Por terem sempre aqui a vantagem de estarem com um atrás, com base aos adversários, mas também pode ser uma coisa má, porque depois vai ser muito difícil encaixar este jogo em termos de calendário, porque estamos a chegar aqui à fase final e o Barcelona está em todas as competições, e isso pode ser mais uma questão que pode deteriorar os atletas em termos físicos, e a ter mais um jogo aqui a meio da semana, que se calhar seria uma semana que teriam, não teriam e teria se calhar um descanso. Não é? Depois há menos treinos e há menos preparação, se calhar até para um possível adversário numa fase mais à frente da Liga dos Campeões, caso o Barcelona passe o Benfica. A minha análise partiu pelos mesmos moldes que fiz para a Liga Portuguesa, não é? Ou seja, há uma análise ao calendário, para perceber quem é que está mais favorável nessa questão, há depois uma análise em termos de lesões e com quem é que podemos contar, e depois há uma análise em termos futebolísticos. Eu acho que em termos de calendário, claramente é o Atlético, né? O Atlético tem o calendário mais fácil até agora. O Atlético recebe o Barcelona na Liga, portanto tem essa vantagem do fator casa, e depois do Barcelona, simplesmente falando da Liga, não é? Fora de Liga dos Campeões à parte, porque não sabemos se vai se apurar de facto ou não, e depois isso poderá trazer se calhar até uma vantagem a ele ou ao Real Madrid, porque um deles vai ter de ficar pelo caminho. Claro, Mas pronto, voltando, o Atlético de Madrid no máximo vai jogar contra o Betis e é em casa, que é a equipa mais bem estabelecida na tabela classificativa em termos de adversários até o final da época. O Barcelona, pronto, tem de ir à casa do Atlético de Madrid, que é difícil, vai receber o Real Madrid ainda e depois vai acabar a época contra o Villarreal e contra o Atlético Bilbao. Ou seja, vai acabar contra duas equipas top 6, o que pode não ser muito fácil aqui a questão no término do campeonato. O Real Madrid tem de ir ainda a Montjuic, como disse, vai jogar também contra o Villarreal e contra o Bilbao, mas não vai ser no final da época, ou seja, vai ser mais espaçado, o que se calhar até pode facilitar aqui, mas é um calendário muito páreo. Portanto, eu acho que em termos de calendários é claramente o Atlético, em termos de lesões não há fatores, não há fatores, todas as equipas estão saudáveis, que é exatamente o que nós gostamos. O Real Madrid tem algumas baixas, mas são baixas que já se contavam, que é o Éder Militão, que já está fora há muito tempo, mas isso até proporcionou-nos aqui a subida do Asensio, que tem feito uma época fantástica. O Ceballos, que é se calhar baixa, a única baixa relevante, que vai ficar fora um mês, não é? Ou seja, só volta daqui a um mês, e o Carvajal, que pronto, já está fora também há muito tempo.
O Barcelona é o Ter Stegen, como já sabemos, também fica fora a época toda, e o Christensen, mas também não tem tido muitos minutos. O Atlético de Madrid não tem nenhuma baixa, portanto, neste aspecto, acho que não há nenhuma equipa tipo, favorável comparativamente com as outras. Em termos futebolísticos, eu acredito que o Barcelona é a equipa com mais vantagem neste momento, claramente, não é? Tem muito mais vitórias aqui seguidas, a equipa em ascensão, depois de ter estado numa má fase, apesar do Real Madrid ser a equipa com mais individualidades e mais capaz de resolver o jogo de forma singular, não é? Capaz de se calhar até salvar aqui alguns pontos nos jogos a seguir, se calhar mais difíceis. O Atlético de Madrid também tem alguns jogadores aqui diferenciados, principalmente o Julián Álvares, que está a ter uma época fantástica, mas em termos futebolísticos eu acho que o Barcelona tem a vantagem dos três, até porque eu acho que é a equipa que está mais motivada para a competição doméstica, juntamente com o Atlético de Madrid, até porque o Real Madrid se calhar é conhecido aqui por nós, né? Mais como uma equipa de Liga dos Campeões, se calhar mais de competições a eliminar. O quão eles se importam qual a liga é uma coisa que oscila sempre assim um bocado, parece que é a competição extra, não é? Então, se tu me perguntando quem é que eu acho que é o favorito, eu acho que é o Barcelona. Eu acho que é o Barcelona, apesar do calendário mais difícil, mas também o Atlético, apesar de ter o calendário mais fácil, é a equipa que mais facilmente perde pontos contra equipas mais fracas. Vi este fim de semana em que perderam 2-1, portanto, acho que eu não estou em erro, foi com o Getafe. Portanto, eu acho que vou de Barcelona. Vou de Barcelona e tu? O que é Sim, eu que... também, eu também vou do Barcelona, isto já começa a parecer muito combinado, porque nós acabamos por trazer quase sempre o mesmo vencedor. Eu dei aqui uma nota e gostava de partilhar aqui contigo. Na época passada, o Girona fez aquela grande época, mas acabou por ficar em terceiro, a alguns pontos de distância também do segundo, mas principalmente do primeiro. O Girona no ano passado fez 2,13 pontos por jogo, ok? 2,13. O Real esta época está com 2,11, o Atlético 2,7 e o Barcelona 2,19. Ou seja, nesta época o Girona do ano passado estaria em primeiro ou muito perto do Barcelona. Ou seja, muito se fala aqui de alguma incapacidade das equipas na Liga Portuguesa, mas a verdade é que do outro lado da Península Ibérica também tem havido aqui algumas oscilações. O Barcelona tem quase mais 30 golos do que o Atlético de Madrid na La Liga. É uma Uhum. equipa com uma produção ofensiva brutal, mas tal A como tu equipa com mais disseste golos na Europa. há uns episódios anteriores, é uma equipa que é capaz de marcar 3 ou 4 golos em qualquer jogo, mas também de sofrer 2 ou 3 ou até mesmo 4 também em qualquer jogo. E isso Exato. assusta um bocadinho naquilo que Uhum. é a ideia de uma equipa numa competição por pontos. Mas a verdade é que mesmo Claro. assim parece ser a equipa melhor das três para este Sim. campeonato. O Atlético de Sim, Madrid claro. é uma equipa que continua a parecer mais confortável em jogos em que não tem que assumir com bola. E Claro, eu claro. também trouxe aqui um dado muito interessante. Realmente nós temos aqui no Atlético de Madrid esta dupla de Griezmann, Álvares que apaixona, mas esta dupla tem sido muito mais prolífica até nas competições europeias do que propriamente na La Liga. O Álvares, esta época, tem 10 golos em 27 jogos na La Liga e na Champions, nas competições europeias, tem 7 golos em 9 jogos. O Griezmann tem 8 golos em 27 jogos na La Liga e nas competições europeias tem 6 golos em 9 jogos. Ou seja, tem praticamente o Uhum. mesmo número de golos nas competições europeias do que tem na La Liga e Sim, eu acho que isto diz muito sobre aquilo que é a produção dos dois. Claro que não se mete só por causa disto, mas o Atlético de Madrid continua a ser uma equipa mais confortável em jogos em que sim, não tem que assumir e que não tem propriamente que ter um grande elevado número de oportunidades e de posse de bola e jogar mais na expectativa. O Barcelona, sim. no final de 2024 e início de 2025, portanto, teve aqui duas derrotas e um empate, ou seja, parecia que ia entrar aqui numa fase e vir um bocadinho por aí abaixo, mas de lá para cá, 6 vitórias seguidas no campeonato, como tu bem disseste, portanto, estão aqui numa fase mais tranquila e, sobretudo, numa fase em crescendo. O Real Madrid tem sido uma equipa de oscilações, porque o início da época foi um pouco difícil, e parece que nunca Uhum. casou muito bem aquela ideia do Mbappé no ataque do Real Madrid. Pisavam um bocadinho os mesmos espaços jogadores como o Mbappé e o Vinícius e o Sim, próprio Rodrigo, que ambos e todos, no caso, preferem jogar à esquerda. sim. Houve Sim, também a como já questão falámos, sim. como já falámos, houve também a questão da substituição do Cross,
que nunca pareceu ser uma coisa consensual e alguns problemas também defensivos. Portanto, o Real é uma equipa que causa algumas dúvidas. O Atlético de Madrid é uma equipa que me parece ainda desconfortável, em Uhum. jogos em que tem que assumir. E o Barcelona, apesar das instabilidades, é uma equipa com uma produção ofensiva muito forte, em que, para além dos três jogadores da frente que estão a fazer épocas extraordinárias, Yamal, Rafinha e Lewandowski, tem também jogadores como o Pedri que estão a fazer uma grande temporada. A capacidade de Vários, vários, desequilíbrio, vários. e entre outros, sim, entre outros, mas eu gostaria de Sim, destacar aqui estes quatro, sobretudo, porque acho que dão aqui ao Barcelona o favoritismo. Consigo eu imaginar metia, qualquer um dos sim, três, mas o Barcelona, para mim, neste momento, é o sim. favorito. Eu se calhar adicionaria só o Jules Koundé a esses, que eu acho que está a ter uma época superlativa, não é um jogador que tem mostrado o seu poderio e a sua capacidade ofensiva, a qual nós não associávamos tanto a ele, não é? Tanto que ele não é bem um ala, ele é mais um defesa central que joga do lado direito, mas ele tem mostrado bastante a sua versatilidade ao aproveitar do espaço quando o Yamal corta por dentro, nas costas, a aparecer em passos de ruptura e etc., em Com algumas cruzamentos e críticas, foi sendo etc. criticado ao longo da época, sempre, é um jogador que não é Exato, consensual, mas exato. que eu também acho que esta época não coloco, obviamente, ao nível dos quatro que eu destaquei, mas eu também acho que tem feito uma época Sim. positiva, ainda que em alguns Eu momentos tenha acho sido eu criticado. acho que o Koundé eu coloco ao nível dos quatro não só pela questão de estar a ter uma época muito acima, mas atenção, o Koundé é um jogador fantástico, não é? Ou seja, ele está a ter uma época muito acima, mas é um jogador fantástico. Vamos a falar assim dele, não é como se fosse se calhar o oitavo melhor jogador do 11, não é? Mas eu acho que é porque também muito por causa dos minutos. Não é? Eu acho que o que tem de se tirar muito ao chapéu aqui é o Jules Koundé, ele joga todos os jogos, todos os minutos. Isso é a capacidade dele de resistência é superlativa, não é? E notou-se contra o Benfica. Ele defendeu por dois jogadores, depois do tempo Barcelona ter ficado reduzido. Foi fantástico. Eu acho que Mas esse juntava jogo diz ele muito aqui sobre o também isso. Barcelona, né? Que é um jogo em que tu Exato. jogas contra o Benfica, que não, sem desprimor qualquer ao Benfica, mas é um jogo em que o Barcelona é favorito e o Claro, Barcelona claro. parece que perde um pouco a cabeça logo no início, depois lá consegue uma vitória e a vitória acaba por ser bastante Sim, importante, mas deu aquelas vibes de vamos ter mais um jogo louco aqui, à exato. semelhança do que tivemos há E uns o que é meses. muito interessante, e o que é muito interessante é que depois o Barcelona é capaz de fazer estas coisas, não é? Ou seja, o Barcelona joga com 10 contra o Benfica, mas quem vê o jogo, o Barcelona não parece estar com 10 porque o Benfica nunca se mostrou extremamente superior durante o jogo, não é? Ou seja, e depois é capaz de fazer isto e ter uma exibição defensiva exímia, como depois com 11 jogadores, quando veio cá a luz a primeira vez, sofre 4 golos. E se calhar Sim, sofria sim, 5 ainda se que o eu acho último que lance tivesse sido um penalti. O Barcelona poderia ter tido um resultado diferente, ou seja, Sim, O não, claro, Benfica claro, acaba por ter claro, claro. muito volume de jogo e muita Não, não, tentativa de não. golo, ainda que nem Sim, sim. sempre à baliza, mas, O Benfica foi extremamente perduário, claro, mas claro. pronto. O Barcelona é uma Sim. equipa que esta época nós nunca sabemos muito bem o que esperar, Uhum. mas é engraçado que ambos colocamos aqui como principal favorito ao título. Eu acho que isso também diz muito Sim. sobre aquilo que tem sido o Atlético e o Real Madrid esta época, principalmente falando na La Liga. E também é muito engraçado que ambos colocámos o Real Madrid como favorito à Champions, mas na La Liga, temos aqui Uhum. algumas Eu dúvidas. acho que só aqui para terminarmos aqui este ponto, eu acho que seria muito interessante e passarmos aqui para os temas dos outros desportos. Eu acho que seria muito interessante se acontecesse, e não digo isto porque foram os meus dark horse, atenção, se o Atlético de Madrid elimina o Real Madrid, eu acho que a conversa é outra. Eu acho que o Real Madrid estando fora da Liga dos Campeões, a pressão que eles irão aplicar para ganhar a La Liga será outra. E acho que a La Liga tornar-se-á ou tornar-se-ia muito mais interessante sem o Real Madrid na Liga dos Campeões, para ser sincero, não é? Eu acho, na minha É uma opinião, leitura. sim, exato, eu acredito que isso seria mais interessante. Porque lá está, reitero, eu acho que o Real Madrid vai sempre favorecer a Liga dos Campeões à La Liga, a meu Sim, ver. eu até nem sei se é uma questão declarada, ou seja, não acredito que os Sim, jogadores sim, claro. Não, 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 conscientemente não, não, não. acreditem nisso, mas Não, parece que sim. o subconsciente está sempre Sim, sim. essa vontade, ou seja, a motivação para jogar contra o Mallorca num sábado às 3 da tarde não é a mesma que jogar De contra o todo. Liverpool às 8 da noite numa quarta-feira. E Dizes isto Liverpool, nota-se dizes muito. Liverpool e se calhar podias dizer o Nantes. Eu acho que eles preferem se Salzburgo, calhar jogar contra o Salzburgo do que se calhar jogar contra o Atlético Bilbao. é verdade. Por exemplo.
Mas É sim, mas verdade, pronto. vamos trazer certamente este tema mais à Exato. frente, porque é aqui uma Uhum. disputa que está ao rubro e esta semana este jogo entre o Barcelona e o Exatamente. Atlético pode ser importante e se muitas vezes se diz que os campeonatos decidem-se contra os pequenos, eu acho que aqui os jogos entre os grandes poderão ter algum peso e o Barcelona também nisso é uma equipa Uhum. que se tem batido bem neste tipo de jogos, Sim, nomeadamente contra o sim, Real Madrid, sim. que sabemos que é um Eu acho que bocadinho é a freguês. equipa. Sim, eu acho que o Barcelona nesta época é claramente a equipa com melhores sensações em jogos grandes. Apesar Sim, de ser é, extremamente errática e extremamente caótica, de certa forma, mas sim, mas sim. É verdade. Passando então aqui para os outros desportos, nem só de futebol, se faz aqui o nosso podcast. Estamos no mês de março, o mês da mulher. Nós combinámos trazer este mês sempre um tema, pelo menos um tema, de desporto feminino e na semana passada trouxemos aqui a retirada das competições basquetebolísticas da Diana Taurasi e esta semana trazemos também uma atleta que já se retirou, mas que ainda assim continua a somar prémios, já retirada, que é a Filipa Martins, a nossa ginasta portuguesa. A Filipa retirou-se, portanto, em setembro de 2024, aos 28 anos, e retira-se como de forma unânime e incontestável a melhor e maior ginasta portuguesa de todos os tempos. A ginástica artística feminina foi aqui tema e foi aqui alvo de atenção mediática nos Jogos Olímpicos, muito pela questão da Simone Biles e da Rebeca Andrade, que foram, se calhar, as duas maiores estrelas da competição em Paris, e a Filipa Martins acaba também por fazer uma prestação histórica nos Jogos Olímpicos, em que ela se classifica pela primeira vez para a final de um all-around. A final do all-around é aqui a final dos quatro aparelhos, portanto, basicamente destaca a ginasta mais completa do mundo e a Filipa Martins foi a primeira portuguesa que conseguiu, nos Jogos Olímpicos, ir a uma final. Ela retirou-se, como eu disse, em setembro de 2024 e foi nomeada esta semana como a segunda melhor ginasta europeia do ano. Portanto, isto é um feito extraordinário num país onde o investimento não é de todo feito como em outros países, nomeadamente os países de leste ou um país como a Itália, falando aqui apenas do cenário europeu, e revela Uhum. muito daquilo que é a capacidade da Filipa, e nós aqui à frente vamos trazer também outros desportos em que realmente tem havido aqui um trabalho de formação muito grande e que tem havido aqui um investimento maior. Eu não digo que não tenha havido algum investimento na ginástica feminina, mas a verdade é que a Filipa parece ser uma pessoa que consegue sobrepor-se a qualquer tipo de investimento e uma coisa Sim, completamente é fora um da curva. outsider. É um outsider. Exatamente, é uma outsider dentro daquilo que é a ginástica e o desporto português. Ela vai ficar também para sempre marcada na história da ginástica e nos livros, devido ao elemento que ela tem, o elemento que ela batizou o Martins, portanto, que é um movimento nas paralelas assimétricas e basicamente está desde 2021 no Código Internacional de Pontuação da Ginástica Artística e ela vai ficar para sempre, não só na memória dos portugueses, mas também nos livros de história da ginástica. Uhum. Exato. Outro contra-ataque que nós trouxemos, e agora passando aqui para o segmento dos nossos contra-ataques, mantendo-nos ainda em Portugal e mantendo-nos ainda nos feitos históricos que o desporto português fez. Temos aqui o feito do Sporting esta semana, o feito do handball do Sporting esta semana, depois das meias finais históricas que Portugal teve na última competição grande que tivemos aqui em janeiro. O Sporting consegue qualificar-se aqui pela primeira vez para os quartos de final da Liga dos Campeões. Basicamente, existe aqui uma espécie de uma fase de grupos em que os dois primeiros se classificam diretamente para os quartos de final, e o Sporting conseguiu ser um destes dois, sem o Kiko Costa, que é provavelmente o melhor jogador, que está com uma lesão no menisco e que não sabemos quando é que poderá voltar, e isto pode influenciar aqui um bocadinho as aspirações do Sporting, não só em termos internacionais, mas também no próprio campeonato, onde empatou com o Porto recentemente e onde a disputa está aqui acirrada. Mas a verdade é que o Sporting precisava de não perder na Polónia contra o Wisla Plock, que é uma equipa forte dentro do cenário polaco e europeu, e o Sporting conseguiu ir à Polónia, empatar a 29 com um gol nos últimos segundos e Verdade. garantir aqui esta passagem. O Sporting foi imbatível nesta fase de grupos em casa, que é um feito extraordinário. Acaba por ficar à frente quer do PSG, que é uma equipa com um investimento brutal, e um bocadinho à semelhança daquilo que é o PSG no futebol, uma equipa com muito investimento, mas que ainda não conseguiu a sua Champions, e Uhum. também do Fuchs de Berlim, que é
uma equipa muito forte do melhor campeonato do mundo, e onde joga o melhor jogador do mundo, o Matthias Gidsel, e o Sporting acaba por ficar aqui à frente destas duas equipas. Estando agora já nos quartos de final, ainda se vai jogar os oitavos de final, portanto, as equipas que não se qualificaram nos dois primeiros vão ter aqui uma fase a mais do que o Sporting, portanto, ficamos aqui a aguardar para perceber quem é que será o adversário do Sporting nos quartos de final, se o Isla Plock, esta mesma equipa que o Sporting defrontou agora, ou o Nantes, e qualquer uma das duas são equipas. Eu não quero utilizar o termo acessíveis, porque são ossos duros de roer, mas são equipas Uhum. alcançáveis para o Sporting. E eu diria também que o Sporting, principalmente com o Kiko, mas mesmo sem o Kiko, eu acho que tirando o Barcelona e talvez o Veszprém, a equipa da Hungria, que são se calhar aqui os dois maiores bichos papões da competição, eu acho que o Sporting pode eliminar qualquer equipa, mesmo numa série de dois jogos, principalmente também por aquilo que tem sido a prestação do Sporting no pavilhão em casa, portanto, jogando aqui em casa, que tem sido muito, muito forte, e vamos ver como é que o Sporting consegue, se o Sporting conseguisse qualificar para a Final Four. Em Colónia era um feito extraordinário, e seria mais uma página bonita do handball português. Eliezer, o Sim. que é que nos traz esta Eu, semana? eu Não sei ia se te também perguntar. queres dar aqui uma palavrinha ao Sim, handball português. exato. Eu ia te perguntar o que é que tu achavas das aspirações do Sporting, mas tu já respondeste aqui dizendo que, pronto, tem adversários alcançáveis e é possível. E eu ia repetir uma pergunta que te fiz quando trouxeste aqui como contra-ataque o tema de Portugal e do handball, que é, achas que este push do Sporting aqui a estas fases finais da Liga dos Campeões, o que é que isto poderá, ou em que é que isto conseguirá, se calhar, catapultar ainda mais a carreira aqui dos irmãos Costa? É assim, eu vou dar uma resposta que se calhar não é aquela que terá estar mais à espera, que é nada. Porque eu acho que nesta altura já é tão evidente que eles são dois dos maiores jovens talentos do mundo, que não é por mais uma fase que avancem ou por mais uma grande exibição que isso vai aumentar o valor de mercado deles. Portanto, respondendo curto e grosso, isso. Agora, obviamente, é mais uma vez a prova. Neste jogo não tínhamos Uhum. que e o Martim marca 10 golos, portanto, não há muito mais para falar. Eu acho que o projeto Sim. do Sporting é muito forte, é um investimento forte e onde eles se sentem muito bem. Portanto, isto explica porque é que eles ainda não saíram, não foi por falta de propostas de todo. E esta fase, se calhar, até parece que estão à espera aqui da oportunidade de irem os três novamente, ou seja, os dois irmãos, mais o Uhum. pai e o treinador, de irem para um grande europeu. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas parece que isso seria aqui o cenário de filme para eles. Mas mesmo se isso não acontecer, eu já disse aqui várias vezes, não sei, não tenho inside information, mas eu acredito que eles ainda possam ficar mais uma temporada, mas acho que depois, daqui a duas épocas, saem e vão brilhar aí por essa Europa fora, porque têm todo o talento do mundo para fazer isso. Uhum. O que é que Ok. tu nos trouxeste esta semana? Pronto, eu trouxe, obviamente que não podia faltar aqui a luta do grande Alex Poatan Pereira e do Ankalaev, não é? Antes de mais, antes de começar, queria te perguntar, gostaste da luta? É assim, tendo em conta que eu tenho sempre uma costelazinha brasileira e sou um grande fã do Poatan, podia ter gostado mais, mas enquanto luta acho que é uma luta interessante para analisar. Não foi a luta mais espetacular do mundo, mas acho que é uma luta muito interessante para analisar. Uhum. Mas podia ter Eu ficado acho mais que feliz com o outcome. sim, claro, acredito, acredito. Acho que todos nós, não é? De certa forma, acho que há sempre. Não acho que não é preciso ser brasileiro para isso. Acho que há um favoritismo geral dentro do desporto, mais para o Poatan. Claro, claro. Acho que não é um ultraje nenhum dizer isto. Certo, certo, sem dúvida. Mas pronto, sim, pegando no que tu estás a dizer é verdade. Eu acho que é uma luta um bocado mais, se calhar, para puristas ou para pessoas assim que gostam mais do desporto a fundo do que propriamente pelo show-off, não é? Não houve nenhum KO, nenhum TKO, nenhuma submissão, inclusive nem sequer houve nenhuma queda, que era uma coisa que era expectável que houvesse aqui por parte Mancalef, de sem Romanov dúvida. De Ankalaev, exatamente. Mas pronto, Ankalaev agora é o novo campeão dos semi-pesados. No total, Ankalaev surpreendeu-me, vou ser sincero. Eu acho que foi uma luta muito bem disputada por parte de ambos os lutadores. Notou-se que ambos respeitavam-se muito e ambos foram com a lição muito bem estudada e muito Sem prontos dúvida. para a defesa
do que o que é que o adversário poderia trazer. E isso notou-se por parte do Poitin, na forma como ele defendeu-se muito bem, de forma exímia, as quedas. 12 em 12, 12 em 12 na Exato, defesa de quedas. exatamente, que ele conseguiu defender-se. E o próprio Ankalaev que ganhou a luta, que eu acho que é ainda mais impressionante na luta de um Poitin, no estilo do Exatamente. Poitin, que é através dos strikes, não é? Tanto que ele vence aqui por 30 strikes, ou seja, no total de golpes, e em golpes significativos tem mais 18, não é? Ou seja, é um número significativo, apesar de que o Poitin teve uma melhor percentagem. Não é? Teve mais eficiência, que é uma coisa que o Poitin é conhecido por ser, não Sim, é? principalmente É, nos chutes, ou seja, o Poatan, vindo aqui da uhum, base do kickboxing, o Poatan sim, foi sempre controlando, ou controlando, não, foi tentando controlar a luta através dos pontapés, mas o sim, Ankalaev claro. realmente acabava por dominar porque era mais efetivo, não em termos de Uhum, percentagem, mas em termos também do sim, impacto que os golpes sofriam. sim, O Ankalaev tem inclusivamente aquele quase knockdown em que o claro. Poatan é Sim, no salvo final pelo, do pelo segundo golpe round. final. Exatamente, Exatamente, exatamente. exatamente. Sim, mas e é muito interessante, tanto com essa questão de que eu disse que os atletas respeitaram-se muito um ao outro, acho que isso notou-se mais até por parte do próprio Poatan do que por parte do Ankalaev, não é? No primeiro round ele não tem nenhum strike à cabeça do Ankalaev, nem sequer ao tronco, se eu não estou em erro, acho que também ao tronco não tem nenhum, ele só tem exatamente os chutes na perna e o Ankalaev já tinha alguns. Eu acho que o Poatan ficou um bocado receoso a partir do segundo round em tentar abrir mais a luta e tentar arriscar mais, porque quase sempre que ele acertava um Kalev conseguia responder na mesma moeda, ou se calhar até de uma forma assim, com um bocado mais de castigo do que o Poatan estava a fazer. E depois o Ankalaev catapultou-se, obviamente, como favorito depois desse quase takedown que tu Não, disseste, agora no final do exato. segundo round, e depois o terceiro round, o Poatan ficou por cima, apesar de que eu acho que o terceiro round foi o mais bem disputado em termos de Mais equilibrado. qualitários. Sim, foi mais equilibrado, claramente, não é? E depois o Poatan nos últimos dois rounds, na minha opinião, eu acho que ele podia ter sido mais agressivo. Eu acho que ele tentou gerir um bocado a luta, ele tentou, tinha receio porque ele não podia muito abrir muito a sua guarda para dar os seus strikes, porque o Ankalaev estava a responder muito bem e não só, também acho que tinha receio de uma possível queda. E notou-se, obviamente, já no último round, um grande cansaço aqui por parte do Poatan. Portanto, Sim, o o Ankalaev é Ankalaev foi talvez dominando a luta. sim, e o Ankalaev é talvez o adversário mais físico que ele já defrontou. Portanto, em termos de resistência e, e- e força mesmo física, se calhar, e Sim, acho que ele não estava muito preparado para isso. E o Poatan, que normalmente, como ias dizer agora, aposto, ele normalmente controla sempre o octógono, não é? E foi exatamente o oposto. Tirando exatamente. o primeiro round foi assim, se calhar um bocado mais 50-50, mas a partir do segundo round, o Ankalaev controlou o centro do octógono, o que também era expectável de um wrestler, né? Que para poder levá-lo aqui à grade e tentar derrubá-lo. E sim, e vimos sempre o Poatan a recuar, que não é algo muito normal nas lutas dele, ou seja, o Poatan sempre um bocadinho desconfortável. Eu acho que a palavra é esta. Eu acho que o Ankalaev, Sim. sobretudo, e eu acho que a luta foi bem disputada, apesar de não ter sido uma luta espetacular de todo, mas Pois eu, não, de eu todo. acho que o Poatan esteve sempre um pouco mais desconfortável dentro da luta do que o Ankalaev, que foi controlando a mesma. Sim, E nomeadamente depois nos últimos dois rounds em que o Ankalaev consegue levar à grade, ainda que depois podemos trazer aqui a discussão de até que ponto é que isso acrescenta, digamos assim, à luta. Realmente é control time por parte do Ankalaev, mas do ponto de sim. vista de não houve nenhuma queda, não houve Mas não, mas nenhum só que depois ground também and a questão pound, é ou que seja, não houve nada só que disso. a questão é que eu acho que tu podes fazer o argumento que o Ankalaev não está propriamente a adicionar nada em termos de pontos porque não está de facto a conseguir fazer as quedas, mas também não está a perder nada porque o Poatan também não está a Certo. ganhar nada porque de facto também, ou seja, estão os dois ali simplesmente agarrados, não é? Sim, há um E momento em que o notou-se, árbitro e inclusivamente notou-se que o separa a último, luta, porque aquilo também não, sim, não sim, acrescentava de nada da parte dos dois. exato, Ou seja, e acho, o e acho que Ankalaev até foi tu podes dizer. controlando a luta. Exato. E no último round isso foi notório, ou seja, há um momento em que o Poatan fica um bocado por cima no último round e o Ankalaev claramente parte para cima dele para tentar gerir Exatamente, aqueles para dois controlar. últimos minutos, se Exatamente. calhar até com o receio de um possível strike que lhe fosse, que lhe Vai ser fosse. impactante. Exato, exato, exato. Não é? Então, Sim, mas pronto, mas eu queria terminar aqui isto
pronto, não é? Eu acho que foi uma boa luta, eu acho que todo foi uma boa luta, eu acho que foi uma luta muito interessante para se perceber, para quem gosta do desporto, para quem gosta de apreciar aqui da coisa mais purista, se calhar aquela questão mais técnica, mais de atenção ao detalhe, que é perfeitamente normal em atletas deste calibre, atenção, não é? Óbvio, não é? Ou seja, nenhum deles irá cometer muitos erros, nenhum deles irá fazer se calhar coisas, é como se calhar uma final do Mundial ou uma final da Liga dos Campeões, em que por norma normalmente as equipas entram assim um bocado mais receosas com o adversário, porque um erro pode ser fatal, não é? Hum, mas acho que foi uma boa luta e acho que, em princípio, haveremos de ter um rematchzinho desta luta. Exatamente. Acreditas que haverá um rematch imediato aqui por parte da equipa do Poitin? Eu acho que faz sentido haver um rematch entre o Poatan e o Ankalaev por dois motivos. Primeiro, porque o Poatan foi um campeão dominante e, por norma, no UFC, quando um lutador é Verdade. campeão e é muito Sim, dominante, costuma ter sim, sempre a chance de revanche sim, imediata, ou se não for imediata, logo após depois o título. Esse foi o primeiro motivo. E segundo motivo, porque a própria luta não foi clara, ou seja, não houve um grande sim, knockout, não foi uma sim, dominância claro. extrema. Ou seja, havendo um campeão dominante, havendo uma luta relativamente equilibrada, acho que faz todo o sentido. Ainda por cima, há história entre os É, dois, há aqui uma é, certa rivalidade, portanto, certamente, a menos que o Poatan ou que o Ankalaev não queiram, mas certamente vão querer fazer, e o Dana White próprio já falou sobre isso, de sim, querer fazer claro. aqui um rematch, porque Sim, não ficou muito convencido com a luta. claro que não, claro que não, claro que não. Acho que ninguém ficou, acho que ninguém ficou, acho que as pessoas estavam à espera demais. Passando então aqui para o tema quente, de outros desportos, esta semana vamos trazer aqui a antevisão à temporada de Fórmula 1, que vai começar esta semana. Temos a primeira Race Week, com a corrida da Austrália a decorrer no próximo fim de semana. Acho que posso falar um pouco por todos os fãs de Fórmula 1, quando digo que existe uma grande expectativa para esta temporada. Não só porque os últimos anos, têm sido marcados aqui por um grande período de dominância, portanto, não só numa primeira fase do Hamilton, mas depois do Verstappen. Sabemos que houve aquele ano intermédio, o Exato, primeiro ano do Verstappen, em que exato, foi decidido exato. até à última. Mas ainda assim, esta época tem tudo para ser uma das melhores épocas em perspectiva, pelo menos aqui da história recente, dos últimos anos da Fórmula 1. Não só Sim, porque existem algumas equipas, nomeadamente quatro à cabeça, podem ganhar corridas e que têm chances de ganhar corridas. Tens o Hamilton, o maior corredor e o maior piloto dos últimos anos, na equipa com mais história e com mais mídia, portanto, o que também atrai aqui bastante atenção, que uhum. também numa disputa dentro da própria Ferrari com um piloto bastante competente, no caso do Leclerc, e tens o piloto mais rápido dos últimos anos, o Verstappen, que está numa equipa que se calhar não é a melhor, ao contrário dos últimos anos em que ele tinha claramente o melhor carro. Por tudo Sim. isto, e por também muito mais, acho que é uma época que promete. Há grandes dúvidas sobre quem poderá ser o campeão. Há algumas dúvidas também sobre quem poderá ser aqui a equipa que leva o título dos construtores, e é isso que nós vamos fazer esta semana, falar um bocadinho sobre a época, darmos aqui as nossas perspectivas e fazermos o nosso top, pensando já aqui e projetando o final da época, quer em termos individuais, quer em termos de construtores. Eu acho que só para adicionar o que tu disseste, é verdade. Eu acho que esta época é uma época com muitas aspirações, pode ser muito, muito, muito interessante. Um bocado diferente da época de 2021, não é? Que foi aquele embate Hamilton-Verstappen, mas esta aqui eu acho que é igualmente interessante, mas por outros motivos, não é? É por uma paridade ainda maior, não é? Por uma imprevisibilidade. Enquanto aquela havia uma imprevisibilidade de quem iria ganhar o campeonato, esta aqui também tem, mas não é tanto um head-to-head de dois monstros no auge do Exato. apogeu do desempenho no seu desporto. Aqui é mais por uma questão de dificuldade de previsão do que é que poderá acontecer e até não só de previsão, por causa, pronto, dos próprios carros e não de sabermos como é que as equipas irão ter em termos de performance, mas também porque é muito interessante saber que equipas vão investir até quando, não é? Porque nós sabemos que vai haver Exatamente. a troca dos regulamentos aqui para a próxima época e se calhar determinadas equipas, mesmo desse top 4, podem chegar, se calhar, à summer break, não é? Que é aqui no verão, ou até antes disso, e perceberem que não são tão competitivos assim e focarem-se majoritariamente na próxima época e atirarem a toalha
este ano. Portanto, é Principalmente a muito interessante. Mercedes. A meu Exato. ver, é aqui a que me deixa mais dúvidas sobre isso e antecipando Sim. aqui um bocadinho depois os tops, mas já lá vamos, já lá Uhum. vamos, Exato, já lá exato. vamos. Sim. Ok, vamos então começar Eu aqui acho com que o nosso top. eu teria se calhar o take que eu não ia tanto pela Mercedes, mas sim, mas sim. Boa, Sim, isso mas podemos já, já, começar por. já estamos quentinhos. Bem, eu acho que Sim, isto. está Eu diferente trouxe alguns de. hot takes. Eu vou ser Uhum. sincero, eu acho que a paridade é tão grande, como tu disseste, que eu não sei se o que eu escrevi é super hot take ou se é super normal, Sim. mas ainda estou aqui na dúvida. Eu sinceramente ainda não pensei Sim. muito sobre. E só para adicionar, sim, exato, exato, claro. Eu também fiquei com essa dúvida, por acaso, a fazer aqui o meu top, mas só para adicionar, eu acho que também outro fator que tem de ser tido em conta, não é, para o interesse desta temporada é aqui a presença dos rookies, não é? Obviamente, claro que há sempre aquela discussão sobre o Lawson e sobre o Colapinto, que talvez poderá entrar aqui, que é o terceiro piloto da Alpine, sobre se são mesmo rookies. Eu acho que são, apesar de um ter 11 corridas e o outro 9, respectivamente, mas temos aqui a Exato. presença do Kimi Antonelli, não é? O Berman, o próprio Lawson, como já disse, o Bortoleto e o Adjar e o Duhan, da qual eu espero que consiga manter-se até o final da época e que não seja retirado, mas obviamente aqui a contratação do Colapinto já é uma questão aqui, um certo drama que podemos começar aqui a beber um bocado, mesmo antes da própria época começar, e obviamente que é muito bom material aqui para a série do Drive to Survive, aqui a Claro. série que fala aqui do desporto aqui, do nosso desporto querido. Mas outro fator também que pode ser muito interessante é aquilo que eu falei sobre as classificações das equipas e o foco para a próxima época, é que uma coisa que pode ser muito interessante é que ficar mais abaixo na classificação se calhar não é assim tão mau. Não só, claro que a pessoa recebe menos dinheiro de prémio, obviamente, mas se calhar não é assim tão mau porque a pessoa tem mais tempo de túnel de vento para poder testar para a próxima época. Próxima Portanto, se temporada. calhar Exato. determinadas equipas podem se calhar fazer uma espécie de tanking, não é que é um molde que é mais conhecido, se calhar aqui nos esportes americanos, não é? Exato. E aqui na Fórmula 1, que se calhar é uma postura que nunca estávamos assim tão habituados, isso poderá ser uma realidade de determinadas equipas em que se calhar ficar entre o quarto e o quinto lugar, a diferença financeira não é assim tanto, principalmente se estivermos a falar de uma equipa, por exemplo, até, melhor dizendo, entre o terceiro e o quarto lugar, entre uma equipa como, por exemplo, a Mercedes ou a Ferrari ou a Red Bull, que têm muito dinheiro, portanto, se calhar isso não lhes faz assim tanta diferença, mas ficam com muito mais horas de túnel de vento para se prepararem e tentarem estar no topo a próxima época. Portanto, isso também são outras coisas que temos de estar aqui atentos, que é ok, quem é que vai disputar até quando, não é? E isso depois Exato. também E até acaba a por presença influenciar os dos. tops, E não até é? a presença de tantos rookies revela um Exato, bocadinho a fase em que nós estamos, ou seja, aqui uma fase de transição e de haverem exato. equipas que já estão também a cautelar o futuro e a trazer pilotos Sim. jovens, mas que têm aqui alguma margem de progressão e a própria E, Mercedes é e- um exemplo disso. exato. E mesmo a própria presença dos rookies também poderá trazer aqui corridas, se calhar, um bocado mais erráticas, se calhar com mais safety cars, com mais picardias, com Exato. mais toques e mais coisas do género que, apesar de segurança acima de tudo, e nós queremos que todos estejamos bem, mas acabam por dar assim um Um spice assim spin diferente à diferente, corrida, exato. claro, claro, obviamente. Exato. Mas sim, Exato. vou indo daqui agora para os nossos tops. Exato. Os Exato. pressupostos que nós fizemos então foi um top 8 para pilotos, portanto, para a classificação individual, mais dois, ok? Portanto, mais dois, que vamos apresentar se calhar aqui no fim, e depois o nosso top 4 a nível de construtores. Em oitavo lugar, quem é que tu trouxeste aqui na classificação geral individual de pilotos para esta temporada? Em oitavo lugar eu tenho o Liam Lawson. Ok, ok, Sim. ok. Eu E tu? tenho o Antonelli. Ok. E eu já sabia que íamos ter Sim, logo a primeira sim, diferença aqui. sim. Porquê E é em que tu sétimo trouxeste acredito que tu tenhas. Sim, eu em sétimo acredito que tu tenhas o o Lawson Lawson? e Exato, eu e tu tenho tens o o Antonelli. Antonelli. Ok, Eu acho que os dois vão competir um bocado entre eles, para ser sincero. sem Eu dúvida, acho, sem sim. dúvida. Eu Sim. acho que o Antonelli tem mais teto, ou seja, é um piloto com mais talento Sim, puro, isso é sim. indiscutível, mas se Uhum. calhar também pela falta de preparação e por ter se calhar saltado aqui algumas etapas também no seu desenvolvimento, deixa-me um pouco Uhum. mais de dúvidas. E o próprio carro da Mercedes, também, eu também tenho algumas dúvidas ainda. Eu sei que nesta fase Sim, não parece, mas eu tenho sim. algumas dúvidas a médio prazo. Em sexto Uhum. lugar, a partir daqui é que eu acho que começa o molho. Sim. Quem é que tu trouxeste? Russell.
George Russell, concordamos, exato. Não só pela questão Eu, da eu- Mercedes que falei anteriormente, mas sim, acho mas que eu acho que a questão aqui, eu tenho o George Russell, mas eu vou adiantar que ele está muito perto do meu quinto lugar. Eu acho que ele não vai estar tão distante assim do quinto lugar. Eu acho que ele vai estar em sexto e eu acho que vai ter uma grande diferença entre o top 6 e esses mais dois que são os rookies da equipa do top 4. Eu acredito eu isso. concordo, eu concordo. Eu acho que aqui vamos ter já uma grande diferença, que é, eu concordo em absoluto, eu acho que o sexto e o Uhum. quinto vão dar aqui picados, e o meu sexto e o meu quinto já foram colegas de equipa. Portanto, é o ex-colega de equipa do George Russell, Lewis Hamilton, em quinto lugar. A sério? Yeah. Ok, ok. Isto é Eu o maior hot acho. take que eu tenho aqui. A Isto é o maior hot sério? take que eu tenho aqui. Sim, Eu o se Hamilton, calhar, eu se obviamente, calhar tenho é eu um se grande calhar tenho um piloto. rating ainda maior que o teu. Bem, Verstappen em quinto. Eliezer vai dizer Verstappen em quinto. Eu em quinto Quem é que tenho o tens em Charles quinto? Leclerc. O Charles Leclerc em quinto. Meu Deus. Ok, isso eu acho que é um hot take maior que o meu. É assim, eu acho que o Leclerc, eu ficaria surpreendido se o Hamilton ficasse à frente do Leclerc esta temporada. Eu E também. eu acho que Eu, isso eu diria também. muito sobre o Hamilton e também, se Mas acho calhar, que diria diria um mais pouco sobre o do. Leclerc. Exato. Eu acho que a questão do Leclerc, eu acho que a questão do Leclerc, não sei se é tanto por culpa do Leclerc, eu acho que simplesmente uma coisa que eu não consigo deixar de acreditar é a Ferrari a ser Ferrari. Eu acho que a questão do Leclerc eu ter posto aqui em quinto lugar é porque a Ferrari vai ser a Ferrari e eu acho que o Hamilton, pronto, vou confidenciar, é óbvio que né, está acima do coisa. Eu acho que o Hamilton tem a inteligência suficiente em termos táticos para poder fazer Ok, passar por cima ok. disso como o Sainz tinha, mas o Hamilton sendo um piloto mais experiente e mais rápido, isso depois acabará por. Tanto que o próprio Leclerc perde para o Sainz no ano, portanto, eu acho que não seria de todo descabido isso acontecer. E foi no primeiro ano do Sainz também. Portanto, eu não acho que seja descabido de todo isto acontecer, mas sim, Não, não, descabido não é, sim. mas é quentinho. Até Eu acho que o porque, nosso quarto vai ser igual, eu acho que o nosso quarto vai ser igual, mas sim. convido-te a dizer Sim, quem é que vai eu ser, quem é também. que é o Quem teu é que quarto. tem? Ah, O meu é eu o tenho o Piastri. Oscar e o Piastri, sim. Eu tenho o Piastri. Exato, exato. Eu acho que é o ano que ele se estabelece ao nível do Norris. Eu tenho um em quarto lugar, é verdade, mas eu acho que é o ano em que ele se estabelece ao nível do Norris. Na minha opinião, eu acho que o Eu estou Piastri tem um assustado onde é teto que tu maior que o metes o Norris. Norris. Se o Piastri está em quarto e está ao nível do Norris, eu tenho medo Não, onde eu é que tu meto, metes o não, Norris. eu digo de estabelece em termos técnicos, não em termos de classificação final, porque eu acho que Ok. este ano a McLaren vai favorecer um bocado mais e eu acho que eles vão fazer um bocado, pôr as coisas um bocado mais claras sobre o que é o piloto principal e o secundário. Mas sim. Sim, ainda que eu acho que destas quatro equipas, eu acho que a única que vai ter claramente essa distinção é a Red Bull. Ou seja, na Red Sim, Bull óbvio. existe Não, claramente essa e a distinção, nas Mercedes. outras A Mercedes também vai ter claramente essa distinção. eu acho que vai ter, mas eu não sei se Não, vai ser não, assim tão eu acho. claro. Mas atenção, eu acho que a Mercedes vai, obviamente, favorecer mais a questão dos construtores do que a Red Bull, óbvio, óbvio, não é? Mas Ah, não é de sequer discutível quem é que é o primeiro não, piloto. não, o E George se Russell, tiverem que claro, claro, favorecer claro. alguém, claramente vão favorecer o Russell, Ok, óbvio. ok. Em terceiro lugar, eu tenho Charles Leclerc. Eu tenho o Sir Lewis Hamilton. Eu acho que ele ainda tem algo a dizer. Eu acho que a última corrida dele em Abu Dhabi, o ano passado, em que ele passa o Russell, eu acho que eu ainda, eu não sei se é da minha postura de acreditar muito nos grandes, se calhar e uma certa dificuldade, não é? Eu confesso que se calhar tenho essa dificuldade em todos os desportos, não é? E nota-se pelas minhas previsões, normalmente. Exato. Eu tenho muita dificuldade em apostar contra os grandes. E eu acho que ele ainda tem algo a dizer e eu acho que ele ainda em certos fins de semana ele ainda é o segundo piloto mais rápido depois do Max Verstappen. Ok, portanto, nesta altura já sabemos que o nosso top 2 é igual. Já esperava, já esperava. Sim, A sim. nossa principal diferença até agora foi o posicionamento do Leclerc e do Hamilton e do Antonelli e do Lawson. Em segundo Sim. lugar, Não, Lando vamos Norris ou dizer quem Max é. Não, Verstappen? Quem é que vamos dizer tens? quem é que Queres dizer o ganha, primeiro? obviamente. Óbvio, porque Ok. se eu disser o segundo, Então, acho que óbvio. ok, ok. Então, quem é que tens a ser campeão mundial este ano? Max Verstappen. Max É o Max Verstappen Verstappen. também. É o Eu Max não consigo Verstappen. apostar contra ele. Eu não consigo apostar Eu contra também ele. não. Eu também não. Ele, nesta altura, parece não ter o melhor carro. Não sabemos como é que os carros podem Uhum. evoluir, mas nesta Exato, altura exato. não tem. Mas continua a ser o piloto mais rápido. E eu acho que. Eu tenho muitas dificuldades em apostar contra ele. Até porque o O Lando t- parece ser ainda um pouco mais instável. E vimos Sim, isso.
em alguns momentos, mesmo na época passada, quando ele já tinha provavelmente o melhor carro, e eu acho que esta época Uhum. poderá ser aqui um bocadinho a Imagina, mesma imagina, situação. se tu quiseres, pronto, estávamos a falar há bocado de hot takes, eu se calhar vou dar dois hot takes. Eu acho que a questão do Max ganhar, para mim, não é só o Max ser o Max, que isso obviamente é um motivo por si só, óbvio, mas eu acho que é também uma questão de que o Lando, eu não acho que o Lando seja assim tão talentoso quanto a maioria das pessoas acha. Eu acho que ele é muito talentoso. Eu acho que ele tem a capacidade de ganhar um título de pilotos, Claro. mas eu não acho que ele seja aquele piloto. Eu acho que o Piastri é mais esse piloto do que ele. Eu acho que o Piastri tem um teto maior do que ele. Eu acho que o Russell tem um teto maior do que ele. Sempre que o Russell sempre dominou o Lando quando eles cresceram juntos, que eles têm a mesma faixa etária, cresceram juntos, o Russell sempre dominou. Eu acho o Russell o melhor piloto, eu acho o Leclerc o melhor piloto. Eu acho que o Lando tem. Ele ainda parece muito verde. Eu acho que ele ainda é muito verde. Pelo menos em alguns Obviamente tem muita. momentos. Não sempre, mas pelo E menos em mesmo o alguns teto, momentos. sim, claro, mas atenção, eu acho que ele tem capacidade para ganhar um título, Claro, mas claro, eu claro. não acho que ele tenha uma capacidade para ser dominante. De forma consistente, corrida após corrida. Exato. Esse foi Não, exatamente o mesmo motivo pelo qual eu não. Eu acho que o Piastri tem mais essa capacidade do que ele. E isso notou-se a época passada, com o facto de, pronto, né? A primeira vez que o homem pega na McLaren, entra na McLaren, com um carro que ele nunca conduziu antes, não é? Porque ele era da Renault, obviamente, e a distância dele para o Norris nunca foi assim tão grande, acho eu, não é? E O sobre Norris tem isso, muitos anos e de McLaren sobre isso e já estava há muito tempo. nunca ter conduzido um carro, só para matarmos este assunto antes de irmos aos construtores, Uhum, uma vez que tu meteste, acho que a nossa principal diferença aqui neste top é o uhum, posicionamento do Hamilton e do Leclerc, não é? Acho sim. que é aqui o grande destaque. Eu confio mais no Leclerc, tu confias mais no Hamilton para esta temporada. Achas que o facto do Hamilton estrear aqui um motor que ele nunca conheceu, não é? Porque acaba por estar Uhum. sempre aqui ligado à Sim, Mercedes, achas que isso não pode ter influência? não sei. Eu não sei. Ele quando muda de equipa, Conclusivo, porque eu conclusivo, não sei, vou ser sincero, porquê? Porque eu acho que o Hamilton é um atleta que está noutra estratosfera. sem Percebe? dúvida. Eu acho que o Hamilton faz muito lembrar o LeBron James e o Tom Brady, que não importa para onde ele vai, ele consegue executar. Ele quando chega à Fórmula 1 executa logo com a McLaren contra o campeão em título, o Alonso, ele vai para a Mercedes, executa logo, ou seja, e vai para uma equipa que já tinha um piloto que estava lá antes, que era o Rosberg. Ou seja, o Rosberg já estava lá. Ou seja, o Rosberg devia estar mais confortável com o carro e o Hamilton é completamente dominante. Eu acho que ele é capaz de fazer isso também na Ferrari. Eu também acho que ele é capaz, eu também acho que ele é Eu capaz. acho que ele é capaz de fazer isso. A única coisa que eu tenho aqui no meu top que eu não concordo, e vou falar contra mim, é a distância que eu tenho entre o Verstappen e o Liam Lawson. Eu acho que é um bocado difícil um piloto ser campeão em primeiro e o seu colega de equipa estar em oitavo. Porque se o Verstappen tiver um carro para ser campeão, obviamente que o Lawson acho que se calhar fica um bocado mais acima. Mas eu acho que as coisas vão estar muito renhidas e por isso é que eu meti Foi se também um calhar bocadinho assim. nessa lógica que eu coloquei o Lawson em sétimo. Não que de sétimo para oitavo seja uma Sim, grande diferença, mas é sim, significativo face depois à qualidade dos outros pilotos claro, dele, não é? claro. Isso é E inegável. outra coisa que também me fez favorecer aqui o Verstappen para ganhar é que eu acho que pronto, o Verstappen tem uma vantagem que mais ninguém tem, que ele conduz quase sozinho. Ele não tem um Exato. colega de equipa que lhe faça perder pontos. Portanto, o Piastri vai tirar pontos ao Norris, o Hamilton e o Leclerc vão se tirar pontos uns aos outros, um ao Sem outro dúvida. também, ou seja, isso acaba sempre por favorecer também o Max, obviamente. Exatamente, exatamente. Passando então E aqui agora para os só mais construtores. rápido, só mais rápido nos mais dois, quem é que tu tens? Nos mais dois, já me tinha esquecido. Exato, nos Sim, mais os mais dois dois eu sem a tua tenho vez. o Sainz, né? Obviamente, Sim. acho que não há como. E depois tenho o Albon. Ok, Quem é que tu tens? ok. Eu tenho o Sainz e o Gasly. Eu estava, o Sainz para mim era certo É e eu tive claro. indeciso entre o Albon, tive indeciso entre o Eu, Albon e o Gasly, eu sinceramente. acho que o Gasly vai ser por causa da questão de ser muito seguro, mais do que o Albon. E o Albon, contra bons colegas de equipa, ele às vezes trema um bocado. Mas sim, mas o Albon também é um piloto muito seguro, muito rápido. Mas acho que o Carlos Sainz vai demonstrar claramente o porquê que ele não devia ter saído das Sim, equipas top 4. Acho eu. sim, eu tive indeciso E, também entre os mas três, atenção, o meu take para esta época, o meu take mesmo geral para esta época eu acho que é a subida da Williams. Eu acho que a Williams vai ser top 5. Eu acho que a Williams vai ser top 5 e vai ter um pódio este ano. Um dos dois. Não necessariamente o Sainz, mas acho que um dos dois vai ter um pódio.
É assim, isto agora vai parecer surreal para os nossos ouvintes, mas nós tínhamos combinado de trazer um take e o meu take era o Williams top 5. A sério? Não tinha colocado a Yeah. parte do pódio, mas era exatamente isso. Exato. Eu acho que Portanto, ele parece vai que é ser o top 5. combinado. Vai se estabelecer como o quinto melhor carro. Também Sim, muito sim, por sim. causa da equipa que tem. Eu acho que a equipa que tem também A equipa que tem é muito vai. competente, sem dúvida, sem dúvida. Exato, Eu exato. coloquei isso. Bem, então, no caso, tínhamos um top 4 para fazer de construtores, mas na verdade já é o top 5 porque ambos colocámos a Williams em quinto, Sim, né? exatamente. Então vamos Em para o termos de nosso top 4 de construtores. Quem é que tens em construtores, quarto? Mercedes, Mercedes. Aqui do meu lado tem obviamente. Mercedes. Terceiro, Eu acho que vamos ter muito e parecido vai ser este. igual, talvez, acho. O terceiro vai ser. Eu tenho a Ferrari, obviamente. E isso nota-se pelo meu posicionamento dos pilotos, Olha, já obviamente. temos diferente. Eu no meu terceiro tenho a Red Bull. Porque eu acho que o Verstappen vai Ah, ser campeão, mas eu acho que o Lawson não vai conseguir ser. ok, ok, E lá está. E tal como eu disse, como para mim há uma grande diferença do top 6 para os outros dois. Eu acho que a Red Bull vai acabar por sair aqui prejudicada por causa disso. Eu tenho a Ferrari em ok. segundo. Ok, ok, ok. Eu tinha a Red A Bull Red em Bull. segundo e E McLaren em primeiro. ambos Eu acho que colocámos a sim. A McLaren. McLaren acho que vai revitalizar aqui o campeonato do construtores. Ok, então temos McLaren campeão de construtores, Verstappen campeão mundial, Ou seja, Norris em segundo é um, para ambos ou e seja, eu te coloco o Leclerc em terceiro e tu colocas o Hamilton em terceiro. há muita conversa de extras aqui sobre a nova época e basicamente vai ser o mesmo que a passada, de acordo com as nossas previsões, que os Exato, campeões são os exato, mesmos. exato. Exato. Vamos ver, mas eu acho que há uma incerteza Sim, gira claro. em. O importante não é o destino, é o caminho, né? O percurso até lá. Né? Exatamente, enjoy the trip. Exato, exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Bem, pessoal, Acho que obrigado a por hoje é todos que tudo. ouviram Muito obrigado. e na próxima semana voltamos com mais temas. Exato. Obrigado, abraço.